Paz e bem, meus queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações. Aqui, nesse vídeo, como nós prometemos, vamos entender o capítulo 8 de Romanos. Vamos tentar alcançar algumas de suas implicações e vamos tentar traçar alguns de seus desdobramentos, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos capítulos mais importantes do livro de Romanos, o capítulo 8. Nesse capítulo, nós temos as razões pelas quais nós não precisaríamos temer algo como um juízo investigativo. Por que não temer isso? Essa questão de juízo investigativo, onde, segundo a Igreja Adventista e sua teologia desonesta, Jesus está aceitando nomes e rejeitando nomes, aceitando nomes, rejeitando nomes, aceitando nomes, rejeitando nomes. Por que nós não devemos temer essa coisa da rejeição do nosso nome nesse suposto juízo investigativo? Primeiro, porque é suposto, ele só é suposto, né? Isso não existe, essa coisa de Jesus estar agora lá no céu investigando nomes, né? Isso é uma interpretação falaciosa da teologia adventista. Romanos capítulo 8, eu quero ler e quero considerar com vocês esse capítulo, já que nós fizemos isso de diversos modos e maneiras, em outras versões, eu quero trabalhar nessa versão aqui, ó, a NVT, Nova Versão Transformadora. Essa versão é muito esclarecedora, ela elucida muitos textos que estão meio embaçados. Eu digo meio embaçados na questão da compreensão, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Alguns textos que se nos apresentam como embaçados nas outras versões, Revista Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, Nova Almeida Atualizada e outras, né? Aqui na NVT ela se torna mais clara, né? A passagem se torna mais clara, o entendimento também é mais fácil, é mais rápido, ele chega mais rápido. Mas o apóstolo Paulo, depois de considerar a universalidade do pecado, né? Tanto em judeus quanto em gentios, ele vai deixar isso claro, né? Todos pecaram, judeus e gentios, e, portanto, todos carecem da glória de Deus. Do ponto de vista moral, o judeu não possui nenhuma vantagem em relação ao gentio por ter sido o povo escolhido, por ter recebido de Deus os seus oráculos, né? Sua lei, sua palavra, a revelação de sua vontade. Do ponto de vista moral, não houve nenhuma vantagem, e não há nenhuma vantagem até hoje do judeu em relação ao gentio, certo? Agora, do ponto de vista histórico, do ponto de vista etnossocial, né, nós digamos assim, do ponto de vista religioso, houve vantagem por quê? Porque Deus se manifestou a esse povo de um modo muito espetacular, como ele jamais o fez em relação a outro povo. Eu digo, é aquela revelação intencional da vontade de Deus, né? Da revelação do seu caráter, das suas intenções. Ele não fez isso em relação a nenhuma outra nação. Então, sob esse aspecto, houve vantagem. O povo judeu foi um povo muito privilegiado. E Paulo diz isso, né? Paulo trata dessa questão aqui, né? De todas essas questões. E Paulo vai deixar claro para os judeus que, pelo fato deles estarem também debaixo da lei, eles estão tão condenados quanto os gentios que não tinham lei. Paulo vai deixar isso bem claro. Paulo vai deixar claro que a justificação
essa chancela de Deus que declara que uma pessoa é justa, não se dá por obras da lei, pela sua sujeição à lei de Deus, né? Ele deixa isso claro. Lá em Gálatas ele mostra por quê, né? Ele mostra por que essa sujeição à lei não tem o poder de justificar ninguém diante de Deus, porque ninguém tem o poder de observar, guardar, obedecer todos os preceitos da lei. Ele vai deixar isso bem claro, né? Então, por obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por sujeição à lei, por obediência à lei, ninguém é justificado perante Deus. Quando você procura, por exemplo, como muitos judaizantes tentaram impor a cerimônia, né, da circuncisão aos gentios convertidos, quem se sujeita à circuncisão, que é apenas uma lei, né, dentre as demais que Deus promulgou através de Moisés, quem se sujeita à circuncisão deve se sujeitar a todos os demais 612 mandamentos. Paulo trata de deixar isso claro, muito claro, no livro de Gálatas. Mas aqui em Romanos ele deixa claro, olha, não há ninguém justo, nem judeu nem gentil, não há ninguém que faça o bem, nem judeu nem gentil, né? Não há ninguém inocente, nem judeu nem gentil, ninguém está numa condição neutra, nem judeu nem gentil, todos nascem, judeus e gentios, condenados diante de Deus. Condenados. Ele deixa isso claro, ele deixa isso claro. Ele deixa claro o papel da lei aqui no livro de Romanos. Ele mostra por que como ele diz aqui em Romanos 7:12, a lei é santa e santos, justos e bons são seus mandamentos. Eu estou lendo na NVT. Ele diz aqui por que a lei é santa, né? O mandamento santo, justo e bom. Ele diz por quê, né? Não é porque através dos mandamentos, que a gente alcança justificação diante de Deus. Não é pela nossa sujeição à lei que nós alcançamos justificação. Não é por isso que ela é boa. Pelo contrário, ela é boa porque ela nos revela, evidentemente, através da operação do Espírito Santo, a nossa condição diante de Deus, que é de condenados à morte eterna, de estarmos sob sua ira, do nosso pecado ser muitíssimo ofensivo a Deus. Deus não pode suportar pecados, né? E ela nos mostra que estamos culpados diante de Deus. Então, ela nos mostra também que diante de Deus nós não temos direito de cobrar nada dele. Nós temos que calar nossa boca, né? Ou seja, não há desculpas a serem fornecidas a Deus. A lei nos mostra tudo isso. É como Paulo diz aqui em Romanos 3:19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, Paulo trata de todas essas questões aqui. E Paulo vai chegar ao ápice, né, dessas questões quando ele diz, olha, quer ver o que ele diz aqui em Romanos 5:1? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha só como essa versão é maravilhosa. Então ele chega a esse ápice aqui. Isso aqui é o clímax daquilo que Paulo está dizendo aqui nesses capítulos todos antes de Romanos 8. É o ápice, é o clímax. Fomos declarados justos e agora temos paz com Deus porque nós procuramos nos sujeitar à sua lei, obedecer à sua lei. Não, mas por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, nós, pela fé, fomos declarados justos, por conta do que Jesus fez por nós. Então, ele fala sobre tudo isso aqui. Fala sobre a distinção que há agora em nós mesmos, entre o nosso lado espiritual e o nosso lado carnal. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a nossa liberdade em relação à lei, ou seja, nós fomos libertos agora da condenação da lei, não estamos mais sujeitos a ela, nós não estamos mais debaixo dela, portanto não estamos mais sujeitos a ela, ela não tem mais o poder de nos condenar, porque nós não estamos debaixo dela mais. Ele vai deixar isso claro, nós estamos debaixo da graça agora,
Agora, ele deixa claro também que isso não nos isenta de lutarmos contra o nosso corpo, porque é o nosso corpo que peca e não nós enquanto filhos de Deus. Ele vai deixar isso claro em Romanos 7. Ele vai deixar isso muito claro em Romanos 7. Quando nós pecamos, nós convertidos pecamos, não é nós, filhos de Deus, que estamos pecando, enquanto filhos de Deus que estamos pecando, mas o pecado que habita no nosso corpo, na nossa natureza carnal, na nossa natureza humana, nos nossos membros. Entenderam? Então, tudo isso ele fala aqui nos capítulos anteriores ao capítulo 8 do livro de Romanos. E aí ele começa o capítulo 8, aqui no versículo 1, ele diz o seguinte: agora, depois de dizer tudo isso, né, que nós resumimos aqui, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É como se um processo fosse aberto, o nosso caso fosse considerado, e nós fôssemos, depois de todas as considerações, fôssemos agora inocentados. Quando Paulo diz aqui, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é isso que significa. Nosso processo foi aberto, houve um processo aberto contra nós. Contra nós. Éramos culpados. Esse processo foi aberto. Nós fomos considerados antes culpados. Aí o que acontece? Alguém se interpõe, alguém intervém. E alguém assume a nossa culpa e condenação no nosso lugar. Por isso agora, que depois dessa intervenção desse alguém, nós sabemos quem, nós agora somos declarados justos. Nosso caso foi encerrado. Porque uma pessoa se interpôs, uma pessoa interveio e assumiu a nossa culpa e condenação. Deus transferiu a nossa culpa, os nossos pecados, portanto, transferiu a sua ira para esta pessoa, que nós sabemos quem é: Jesus. Então, Deus transferiu nossos pecados, nossa culpa, nossa condenação, a sua ira sobre ele. Transferiu para ele tudo isso. E agora, por conta disso, nós fomos declarados justos. É o que ele diz em Romanos 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Não há mais litígio entre nós e Deus. Porque alguém interveio e já assumiu a nossa culpa e condenação, assumindo em si mesmo a ira de Deus. Por isso ele morre numa cruz. Por isso agora não há nenhuma condenação. O nosso caso foi encerrado, meus irmãos. Aí vem a teologia adventista: não é bem assim. Tem um juízo investigativo em curso agora. Esse juízo começou em 1844 e o seu nome pode ser rejeitado por conta dos seus pecados. A Bíblia diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem a igreja adventista: não é assim. Seu nome ainda pode ser rejeitado. Pode haver condenação ainda para você, pode haver. Então, cuidado. Os seus pecados podem fazer com que você se torne culpado diante de Deus de novo, e esses seus pecados vão te condenar. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação, mas a teologia adventista insiste em dizer: não, pode haver condenação, sim. Não é assim como você está interpretando, não. Aí eu sou obrigado a repetir isso, e vou repetir isso sempre. Se a graça de Deus foi aquilo que ele concebeu para resolver o problema dos nossos pecados, como é que os nossos pecados agora poderão anular a graça desse mesmo Deus? A graça foi o remédio, foi a cura que Deus concebeu para resolver a doença do nosso pecado. Foi isso que ele concebeu para resolver a doença do nosso pecado. Como é que agora o nosso pecado poderá anular o remédio de Deus? Como?
E digam. E a Bíblia diz, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Jesus interveio, assumiu de modo definitivo e único os nossos pecados, portanto a nossa culpa, e recebeu em si, por conta disso, a ira de Deus, a condenação, por isso ele morreu na cruz. Por isso é que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, versículo 1, por conta de tudo isso, já não há nenhuma condenação, nenhuma. Olha o que ele diz no verso 2. Agora ele vai tratar aqui no capítulo 8 de explicar por que não há nenhuma condenação. É interessante, né? Ele afirma, já não há nenhuma condenação em função de tudo que ele escreveu antes. E agora, a partir daqui, ele vai ter que explicar de novo, né? Ele vai ter que arrematar por que já não há nenhuma condenação. Aqui no capítulo 8 de Romanos, ele faz como que um preâmbulo para voltar a considerar essa questão de um modo mais rápido. Aí ele vai dizer, olha, por que já não há mais nenhuma condenação? Verso 2, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Veja, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei do Espírito nos libertou da lei do pecado que nos leva à morte. Lei do Espírito, essa é a lei que nós devemos observar agora. É sob esta lei que nós estamos, a lei do Espírito. Por quê? Lei do Espírito. Porque nós somos agora templos do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. É Ele que nos guia. Vocês acham que o Espírito Santo ele irá agora nos orientar para o pecado? Claro que não. Para aquilo que é ofensivo a Deus? Claro que não. É a lei do Espírito que vigora agora. Nós não estamos mais sujeitos àquela lei que foi promulgada lá no deserto por Moisés, a mando de Deus, lógico. Todas aquelas leis são provenientes de Deus. Mas nós não estamos mais sujeitos àquele conjunto de regras, normas, leis e ordenanças, em número de 613. Não estamos mais sujeitos àquilo. Aí vem aquele velho chavão, aquele velho clichêzinho, né? Então quer dizer que nós podemos pecar. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Romanos 3:8. E alguns até nos difamam afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Então quer dizer que agora a gente pode pecar, né? Você está falando que a gente não está mais sujeito à lei, então a lei foi abolida, né? A lei foi abolida. Você está falando isso aí, que a lei foi abolida. É interessante esse detalhe, né? A lei foi abolida. Se nós não estamos mais sujeitos a ela, é porque ela foi abolida. Aí Paulo vai dizer aqui em Romanos 3:31. Escuta isso aqui, olha. Romanos 3:31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. A lei foi abolida? Não. Não existe, veja, não existe antagonismo entre o evangelho e a lei, entre a graça e a lei. O antagonismo passa a existir quando você começa a pensar que para se sujeitar, aliás, para receber graça de Deus, que é de graça, você tem que se sujeitar à lei de Deus para ser justificado.
Só depois de se sujeitar à lei de Deus é que você vai conseguir a justificação diante de Deus. O problema está aí, o antagonismo está aí. É quando você acha que, pelo fato de você se sujeitar à lei, você vai alcançar justificação diante de Deus. Ora, se assim fosse, Jesus não precisaria ter vindo morrer. É justamente isso que Paulo deixa claro lá em Gálatas, capítulo 2, verso 21. Se Cristo, se a graça pode ser anulada, Cristo não precisaria ter vindo morrer numa cruz. Bastaria nós nos aplicarmos a obedecer à lei para sermos justificados. Não é verdade? Não, mas agora é o seguinte, olha, não é que a lei foi abolida. É que a fé que eu tenho em Jesus cumpre toda a lei. Entendeu? Por que você não está mais debaixo daquele conjunto de leis em número de 613? Primeiro, que você está em estado de condenação. Segundo, porque você não consegue obedecer todos os mandamentos. Porque se você se sujeitar a um daqueles códigos, você tem que se sujeitar a todos. E aí você não consegue se sujeitar a todos, a todo o preceito da lei. É isso que Paulo deixa claro em Gálatas. Então ele diz, olha, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O Espírito agora, veja, nos conduz basicamente a dois grandes mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja como toda a lei dependem destes dois grandes mandamentos. Quais? Amor a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei do Espírito. Essa é a lei que normatiza, digamos assim, a nossa vida. Vocês estão entendendo? Essa é a lei. Então, quando nós possuímos fé em Jesus, essa fé que nós possuímos em Jesus, o significado dela para Deus é obediência total à lei. Total. Porque foi Jesus que cumpriu a lei totalmente. Nós não. Estão entendendo? Nós possuímos fé naquele que cumpriu a lei total, completa e integralmente em sua vida. Então, quando nós possuímos fé em alguém que guardou toda a lei perfeitamente, essa guarda da lei perfeita nos é transferida. É a justiça de Jesus que nos é transferida, porque ele fez o quê? Ele guardou toda a lei. Olha o que ele diz aqui em João 17, 19. Interessante ler na NVT nesse texto. Ele diz assim, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Ou seja, toda a vida de Jesus foi uma vida de santificação. Eu me entrego como sacrifício santo por eles. Toda a vida de Jesus, tudo que ele conquistou foi em nosso favor. Estão entendendo? É por isso que já não há mais nenhuma condenação, porque eu creio nele, eu tive fé nele. Não há mais condenação. E a condenação, ela não é eliminada, como diz lá a teologia adventista, quando Jesus passar pelo seu nome, te aprovar, ou então quando você morrer na fé. Não é só aí que a sua condenação é eliminada. A sua condenação é eliminada quando você crê em Jesus. Olha o que diz João 3, versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Vou repetir, João 3, 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Acabou. Não há condenação nenhuma mais, acabou. Você creu nele. Acabou. Você quer contestar a Bíblia? Paulo diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí João diz a mesma coisa.
não há condenação alguma para quem crê nele. A Bíblia está deixando claro. Por que não há condenação? Porque você creu em Jesus verdadeiramente. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Quem não crê nele já está condenado. Veja, é nesse estado de condenação que você chega ao mundo, que você chegou ao mundo. Eu e você chegamos ao mundo nesse estado de condenação. Por quê? Porque não criamos, nós não chegamos a esse mundo crendo naturalmente em Jesus. Portanto, não há neutralidade. Nós não chegamos em estado de inocência, como vai afirmar a teologia adventista. Nós não chegamos num estado, numa condição de neutralidade ou de inocência. Para só então depois decidir, será que eu quero servir a Deus? Ou será que é o diabo? Você não chega neste mundo com esta condição de poder escolher. Não, deixa eu ver. Deus ou diabo? Deus ou diabo? Você já chega do lado do diabo. Você já chega do lado dele, já chega condenado por ele. Por que mesmo? Porque você não crê em Jesus. O fato de alguém não crer em Jesus constitui o quê? Pecado. E você não chega nesse mundo crendo em Jesus. Portanto, é como o salmista diz, eu nasci em pecado. Em pecado me concedeu minha mãe. João 16, versículo 8 e 9 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então, o mundo recusa-se a crer em Jesus e isso o deixa em pecado. E em pecado o mundo está condenado. Mas como é que se livra dessa condenação? É procurando ser bonzinho diante de Deus? Não estou falando que a gente tem que ser mau. Não estou falando que a gente tem que sair por aí praticando pecados, como Paulo disse que alguns estavam dizendo acerca dele. Não é isso. Mas não adianta você tentar ser bonzinho diante de Deus para você conseguir a sua justificação. Não é assim. É crendo em Jesus, irmão. É crendo nele. Agora, isso só acontece quando o Espírito Santo sopra em você. É quando ele te alcança para regenerá-lo. E agora você está em Cristo, escondido nele. E agora quem guia a sua vida? O Espírito Santo. Você está agora sob a autoridade legal do Espírito Santo. Você não está mais submisso àquela lei, aquele conjunto de leis, em número de 613, porque se você se sujeitar, ou querer se sujeitar apenas um, você estará na obrigação de guardar todos eles, porque eles estão interligados. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Aí o que ele vai dizer aqui no verso 3 de Romanos 8, Paulo? Olha, presta atenção nisso. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O que vocês querem que a Bíblia diga mais para que vocês deixem de crer nessa lorota, nessa bobagem, nessa mentira chamada juízo investigativo? O que a Bíblia precisa dizer mais para você deixar de crer nessa mentira chamada juízo investigativo? Que dentre tantas coisas absurdas vai dizer que Jesus agora está aceitando nomes, rejeitando nomes, aceitando nomes, rejeitando nomes. Rejeitando nomes dos que creram nele.
vai dizer a teologia adventista no livro Grande Conflito, página 483. Em relação aos que creram em Jesus, vai dizer Ellen White e a teologia adventista que Deus poderá apagar seu nome porque existem alguns pecados que permanecem sem arrependimento e perdão nos registros celestiais. Quando você crê em Jesus por obra do Espírito Santo, seus pecados são todos transferidos para Ele. Todos os seus pecados. Como é então que agora seus pecados poderão anular a graça de Deus em Cristo? E aí, Paulo, eu tenho que ler esse versículo de novo. Presta atenção no versículo, porque nessa tradução aqui, nessa versão, ele fica mais claro para a gente. Olha, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Está declarado o fim do domínio do pecado sobre nós. Declarado o fim do domínio do pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Acabou. O que você não podia fazer por conta da fraqueza da sua carne, guardando a lei, tentando guardar, né? Porque você, quando tenta guardar um, você tem que se sujeitar a todos, a mais 612. Quando você tenta guardar um, tem mais 612 para você guardar, irmão. Você vai conseguir? Óbvio que não. Estou falando bem baixinho. Óbvio que não. Então, quando você está em Cristo Jesus, acabou, não há nenhuma condenação mais para você. E Deus fez em Jesus o que a lei não poderia fazer por nós ou por você. Aí no verso 4 diz assim: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. De que modo, então, eu cumpro as justas exigências da lei? Pelo Espírito. A lei do Espírito é que governa a minha vida. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo como você ama a você mesmo. Essa é a lei do Espírito. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga agora não filhos desobedientes, mas filhos obedientes, que já foram declarados, todos eles justos, não por conta de sua suposta justiça própria, ou obediência ou sujeição à lei, não, mas por conta daquele que cumpriu toda a lei perfeitamente por eles. Nós agora somos cumpridores da lei para Deus. Verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Nós nascemos em natureza carnal, já condenados, e olha, nós só pensamos, nesse estado, nessa condição, nós só pensamos em coisas da natureza humana. É como Gênesis 6,5 diz, já dizia, né, Moisés. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus.
Então, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. O pendor deles é para a carne, são para as coisas da carne. Não há nenhuma pendência da natureza humana para Deus, mínima sequer para Deus. Não há. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aqueles que são controlados pelo Espírito. A nossa vida agora está sob o controle do Espírito, irmão. Para com esse negócio de querer se sujeitar à lei, porque senão Deus vai eliminar a sua salvação. Isso é coisa de gente que não entendeu ainda o Evangelho. Como é que seus pecados podem anular aquilo que Deus concebeu para resolver o problema dos seus pecados? Olha a falta de lógica espiritual nessa coisa. Verso 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Natureza humana controlando a mente. É isso que acontece na natureza carnal, em alguém que nasce nesse mundo e nasce na condição de condenado porque não crê em Jesus. Ele nasce em pecado porque não crê em Jesus. Não crer em Jesus é pecado, e esse pecado condena à morte eterna. E aí Paulo diz, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, permitir que o seu corpo controle isso aqui, a sua mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. E é o Espírito que nos controla agora. É o Espírito. Deus fez paz conosco. Deus não tem, ele não está louco para arriscar seu nome do livro da vida, como diz lá Ellen White. Ela não diz que Deus está louco, né? Estou falando que ela afirma que Deus poderá arriscar seu nome do livro da vida por conta de pecados que permaneçam nos registros celestiais. Como? Se Deus já nos purificou de todo pecado. Como? Se todos os nossos pecados foram transferidos para Ele. Como? Como é que Deus pode te condenar? Como é que pode haver algum pecado nos livros de registro? Pecados seus. Como é que pode haver se Deus já pagou por eles? Por isso, e que o profeta, já antevendo os efeitos benéficos do Evangelho, ele disse, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele disse, Deus, através do profeta Isaías, dizendo, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Isaías 43, 25. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Quando você crê em Cristo, é isso que acontece. Deus apaga todos os seus pecados. Aí alguém vai dizer, não, ele apaga os passados. Porque como é que ele pode apagar um pecado que eu ainda não cometi? Aí eu sou obrigado a ler aqui. Deixa eu ler aqui. Romanos, capítulo 8. Versos 38 e 39. Depois eu quero ler mais um texto. Para você que pensa assim. Essa lógica aparente no seu argumento é humana, tá? Não é uma lógica espiritual, bíblica, divina, tá? Como é que Deus pode perdoar meus pecados se eu ainda não os cometi? Eu vou ler dois versículos aqui no capítulo 8, depois eu quero ir lá em 1 João. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada,
em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro poderá te separar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Nem os seus pecados que você cometer hoje, nem os seus pecados que você vai cometer no futuro, poderá te separar do amor de Deus, que Deus já demonstrou ter por você através de Cristo. Isso não tem o poder de te separar do amor de Deus. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, eu leio o seguinte: mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados, irmão? De quantos? De todo pecado. E aí no verso 9 ele diz: mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De todo pecado, toda injustiça. Paulo, tem mais um, né? Custa nada a gente estar estudando a palavra de Deus, então quanto mais palavra de Deus, melhor na nossa vida. Abra comigo em Colossenses. Capítulo 2, verso 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então quer dizer que lá atrás, lá no ano 30, quando Jesus morre naquela cruz, ele estava perdoando todos os pecados da sua vida que nem existia ainda. Todos. Sua vida não existia quando Jesus morreu. Portanto, quando você trata de querer delimitar o poder de ação, o raio de ação da graça, você está errado, irmão. Porque a Bíblia afirma que todos os seus pecados foram perdoados por conta da morte de Jesus. Você creu? Então agora acabou. É por isso que Paulo não poderia dizer isso que ele diz aqui no verso 1, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele não poderia dizer isso se houvesse ainda a mínima possibilidade de Deus retirar a salvação de você. Paulo não poderia dizer isso aqui. Ele não poderia dizer, e não poderia dizer o seguinte, o que ele disse aqui, olha, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, irmão. Todos os seus pecados foram perdoados. Não há, veja, Deus prometeu apagar nossos pecados. Em que momento que ele prometeu apagar nossos pecados? No momento em que nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. É quando o Espírito Santo age em você e a partir da ação do Espírito Santo em você, ele te regenera e agora você crê em Jesus. Acabou, meu irmão. Não há mais condenação. Você não viu João 3,18 dizendo? Não há condenação para quem crê em Jesus. Acabou. Hebreus 10:17 diz assim: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Quando isso se efetiva em nós, essa promessa de Deus se efetiva em nós? Quando cremos em Jesus. A fé em Jesus significa que agora, por eu ter fé nele, eu estou obedecendo toda a lei,
Todas as exigências da lei estão se cumprindo em mim. Todas, irmão, todas. Então você não precisa mais se submeter àquele código legal de 613 mandamentos. Então, meu irmão, você é controlado pelo Espírito. E agora a paz, a vida em você. Verso 7, Romanos 8. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Está vendo? O gênero humano, a raça humana, chega nesse mundo como? Como inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Se depender da natureza humana, da carne, você nunca vai obedecer à lei de Deus. Nunca. Verso 8. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Está vendo? Não há nenhuma possibilidade da carne enquanto carne, da natureza humana enquanto natureza humana, agradar a Deus. Nenhuma possibilidade. Estão entendendo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, no verso 8. No próximo vídeo nós vamos continuar repercutindo as verdades de Romanos capítulo 8, tá? Então, a partir do próximo vídeo, a gente continua nosso estudo bíblico a partir do verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Mais uma vez, a palavra de Deus se nos apresentou agora como algo maravilhoso, não é? Algo maravilhoso. Algo que nos confirma como filhos e filhas de Deus que nós somos. Por que nós somos? Porque guardamos o sábado? Porque não comemos mais carne de porco? Porque pertencemos à igreja adventista ou qualquer outra igreja? Porque devolvemos o nosso dízimo? Porque participamos das programações da igreja? Porque nosso nome está no hall de membros da igreja? É por isso? É porque você crê em Jesus, irmão. É porque você crê em Jesus verdadeiramente, irmã. Por isso já não há mais nenhuma condenação esperando por você. Nessa lorota, nessa bobagem, nessa mentira chamada juízo investigativo. Seus pecados jamais terão o poder de anular a graça de Deus, porque a graça de Deus foi aquilo que Ele concebeu para resolver os problemas dos seus pecados. Como é que agora os seus pecados poderão anular a graça de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.